Okay. Prontos. Now, I'd like to know also how many of you pastors studied in your theology class the doctrine of radical amputation. Quantos pastores aqui estudaram no seu curso teológico a doutrina da amputação radical? Nobody again. Novamente, nenhum. That's somewhat surprising. Isso me surpreende. Because you see, Jesus taught that doctrine again and again in different contexts. Porque Jesus ensinou essa doutrina novamente, sempre em contextos um diferente do outro. For example, in the Sermon on the Mount in Matthew 5, Por exemplo, no Sermão da Montanha, em Mateus 5, he is talking about not committing adultery. ele está falando sobre o não cometer do adultério. And says that everyone who looks on a woman to lust after her in his heart has committed E adultery. ele diz que um homem que olha com um olhar desejoso para uma mulher já cometeu adultério no seu coração. Then he goes on in verses 29 to 31 to say, E nos versículos 29 a 31 ele diz o seguinte: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se pereça um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. 31? No, 30. Excuse me. Now, he also taught that doctrine in the 18th chapter of this same book. He taught it in Mark 9, and not always on the same occasion. E ele também ensinou essa mesma doutrina no capítulo 18 de Mateus, em Marcos 9, e ele ensinou esse princípio em ocasiões diferentes. The very fact that Christ said this so often ought to alert us to the fact that it is a very important principle. O fato de Jesus ter repetido esse conceito novamente deve nos alertar para a possibilidade disso ser uma coisa muito importante. I call it the doctrine of radical amputation because what Jesus is saying is, Eu chamo isso aqui da doutrina da amputação radical, porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: not only should you pluck out your eye, cut off your hand or cut off your foot, você não deve apenas arrancar o olho, a mão ou o pé, that's amputation, isso é amputação, but he says your right eye, your right hand, your right foot. mas ele diz o teu olho direito, a tua mão direita, o teu pé direito. That's radical amputation because you're cutting out the most important one. Isto é amputação radical porque você está cortando o mais importante. Now, for people like Bob Strain who are left-handed, you just have to read this in a mirror. Para pessoas como Bob Strain, você tem que ler isso aqui contra o espelho. What Jesus is saying is your most important member O que Jesus está dizendo aqui, o seu membro mais importante, even may have to be amputated. talvez tenha que ser amputado. That's the foot that you play soccer with. É o pé com o qual você joga futebol. That's the one you sight your rifle with. É o braço com o qual você atira. That's the hand you write with. É a mão com a qual você escreve. This is calling for a radical act. Isto aqui está pedindo uma ação radical. Now, what is Jesus really saying here? O que é que Jesus, na verdade, está comunicando aqui? Is he asking us to literally cut off hands and feet? Será que Jesus está pedindo que literalmente cortemos pés e mãos? Certainly not. É lógico que não. We're taught in the scriptures clearly that we're not to mutilate the body. A Escritura nos ensina claramente a não mutilar o nosso corpo. The body is a temple of the Holy Spirit and should be cared for. O corpo é o templo do Espírito Santo e deveria ser cuidado como tal. Then what does this shocking and dramatic image really say? Então, o que essa imagem chocante que Jesus comunica quer dizer para nós? Jesus is talking about the putting off side of this transformation we were discussing yesterday. Putting off. Put off, put on. Ok. Jesus está falando daquele lado do despojar-vos que nós já falamos ontem. Remember yesterday we said you have to put off the old ways, put on the new patterns. Vocês se lembram que ontem nós tratamos do despojai-vos do velho padrão e o revesti-vos do novo padrão? Well, we focused yesterday a little bit on the putting on. Ontem nós focalizamos a nossa atenção no
revestivos. In this passage, we want to focus on the putting off. Nesta passagem nós queremos enfocar a atenção no despojai-vos. Notice, first of all, Reparem primeiro that you must call your counselee to take radical action to prevent sin from occurring again. que você precisa levar o seu aconselhando, você precisa conclamá-lo a uma ação radical para que o pecado não ocorra novamente. This is active, an active kind of prevention that you see here in this image. É uma prevenção ativa a que nós vemos aqui nesta figura que Jesus usa. There's some people who say, oh, all you have to do is to sit back and let go and let God. O que você precisa fazer, dizem alguns, é simplesmente deixar o barco correr. If you try to do anything, you'll get in the way and you'll mess it up. Se você tentar fazer alguma coisa e não deixar Deus fazer, você vai bagunçar tudo. So just sort of sit back and let God take care of it all and yield to Him and He'll do it. Então sente-se, coloque as suas costas para trás confortavelmente e deixa tudo nas mãos de Deus. Nothing could be farther from the Bible than that. Nada poderia estar mais distante da Bíblia do que isso. Sometimes we get those kinds of people in for counseling since it didn't work. Às vezes pessoas assim vêm ser aconselhadas porque essa tentativa fracassou. But they're still filled with this idea that they should allow God to do it all and they shouldn't do anything. Mas elas ainda estão repletas dessa ideia, desse conceito de que tem que deixar Deus fazer tudo e elas não têm nenhuma parte nisso. So we give them a homework assignment. Então nós damos uma lição de casa para We elas. say, now you take some sheets of paper, Olha, pegue uns pedaços de papel, draw some columns on the paper, faça umas colunas nesse papel and go through the book of 1 Corinthians this week. e leia 1 Coríntios esta semana. In the first column, write down every command that you come to. E na primeira coluna escreva ali todos os mandamentos que você encontra em 1 Coríntios. In the second column, write down every time that God or the Holy Spirit or Christ in you is commanded to do something. Na segunda coluna você escreve todas as vezes que aparece a expressão que Deus, ou o Espírito de Deus, ou Jesus deve fazer alguma coisa em você. And in the third column, write down every time that the Corinthians, or you for that matter, are commanded to do something. E na terceira coluna você escreve ali tudo aquilo que os coríntios, ou então você no caso, deve fazer alguma coisa. You know what they come back with? Sabe o que eles trazem como resultado? Everything in the third column and nothing in the second. Tudo na terceira coluna e nada na segunda. God doesn't command Jesus Christ or the Holy Spirit in us to do things. He commands us. Deus não manda Jesus ou o Espírito Santo em nós fazer as coisas, Ele nos ordena a nós. The truth that these people are getting at, they miss because they go to the opposite extreme of the thing they're avoiding. O problema é que essas pessoas vão para o extremo oposto daquilo que elas estão evitando do lado de cá. What they want to avoid is self-help. O que eles querem deixar de fazer é fazer tudo sozinhos. Or as they often call it, the arm of flesh. Ou o que é frequentemente chamado o braço da carne. That is, I do things in my own strength, my own way, and my own power. Ou seja, eu faço as coisas por mim mesmo, por meu próprio poder, por minha própria cabeça. Certainly that is not biblical either. Isso também não é bíblico. But both extremes are unbiblical. Mas os dois extremos não são bíblicos. The Bible doesn't teach sit back and let God do it for you. A Bíblia não ensina sente-se e deixe tudo com Deus. And it doesn't teach do it all on your own. E a Bíblia também não ensina faça tudo por sua própria força. The biblical center is this. O centro bíblico é o seguinte: we are commanded to do all that God wishes us to do in the power and strength and wisdom of the Spirit. Nós temos a ordem, o mandamento de fazer tudo o que Deus quer que nós façamos no poder e na força do Espírito Santo. And here Christ is commanding us to take positive action. E aqui Deus está nos ordenando que tomemos ação positiva. It is preventive action so that you will not fall back into the same sins again. É uma ação preventiva para que não voltemos a cair nos mesmos pecados. And the counselor who doesn't warn his counselee of this problem is remiss. O conselheiro que não mostra para o seu aconselhando esse problema é uma pessoa omissa. Now, it's not only action that must be taken. Não é apenas ação que nós temos aqui a ser tomada. But it's a very specific kind of action Mas é uma that ação Christ bem calls for. específica que Deus nos manda fazer. Christ is calling for action that deals with the problem itself. Cristo está pedindo uma ação que lide com o problema em si. It is a preventive action that has to do with the area of sin. É uma ação preventiva que tem a ver com a área daquele pecado específico. If your eye causes you to stumble,
Se o seu olho leva você a tropeçar, cut it out. corte-o. If it's your hand that causes you to stumble, then amputate it. Se é a sua mão que leva você a transgredir, ampute-a. In other words, the radical amputation should take place in the area where the sin is being committed. Ou seja, a amputação radical deve ocorrer na área em que o pecado está ocorrendo. You see, we said yesterday that habit patterns are unconscious. Nós dissemos ontem que os padrões de hábitos são inconscientes. We spit out the nasty word before we even realize we've done it. Nós literalmente cuspimos uma palavra feia antes de pensar em fazer isso. And then suddenly we realize and we have to go back and we have to confess and get it all straightened E aí de away. repente bate aquele sentimento que nós temos que voltar e confessar e acertar as coisas. It's this automatic and unconscious nature of habit that this radical amputation is dealing with. Essa questão desse automatizar dessa ação, desse hábito que sai sem nós percebemos que a amputação radical quer lidar. If the area of sin that is involved has to do with something you have to walk to do, Se a área de pecado com a qual nós estamos tratando tem alguma coisa a ver com o andar para cometer o pecado, and you have cut off your foot, e você corta o seu pé, then you have to hobble or hop over to do it. então você vai ter que ir saltitando feito saci para ir fazer aquilo. And that makes you aware of the fact that you're falling into this sin again. E isso te relembra que você está indo rumo a cair no mesmo pecado. You can't just unconsciously sin the same way. Você não pode continuar pecando inconscientemente da mesma forma. If you have committed this sin with a hand in the past, Se você cometeu um pecado com a mão no passado, and you hack the hand off at the wrist, e você tira sua mão fora a partir do pulso, when you reach out to commit that sin again, all you've got is a bloody stump. quando você estende novamente o seu braço para cometer o mesmo pecado, tudo que você tem é um cotoco aqui na mão. And that immediately it makes you aware of the fact that you're about ready to do that thing again. Isso imediatamente te conscientiza que você está prestes a cometer o mesmo pecado novamente. So what Jesus is saying is to take action Então o que Jesus está dizendo é: cometa uma ação, of a sort that's appropriate to the sin uma que é apropriada para o tipo de pecado, and that makes you aware of the fact that you're getting close to danger again. e que te faça consciente que você está chegando, se aproximando do perigo novamente. But in addition to that, Mas além disto, you have one more factor here to consider. você tem mais um fator aqui a ser levado em conta. This act makes it more difficult to sin again. O ato aqui torna o pecar mais difícil. Not only does it make you conscious of the fact that you're moving in the wrong direction, Ele não apenas te conscientiza que você está se movimentando na direção errada, but it makes it harder. mas ele torna mais difícil essa ação errada. Now these are the kinds of things that Jesus is trying to drive home to us. É isso que Jesus está tentando comunicar ao nosso coração. If a man has had trouble with prostitution, Se um homem tem tido problema com prostituição, he should tear out the page in his address book that has that prostitute's name and number on it and burn it up. ele tem que arrancar a página do seu catálogo telefônico que tem o nome e telefone daquela prostituta e queimar aquela folha. If he's had problems with pornography, Se ele está tendo problemas com pornografia, he should get rid of all that junk that he's got stuffed away under the cover somewhere. ele tem que simplesmente se livrar daquela porcaria, daquele lixo que ele tem escondido em algum canto. And if necessary, walk down a different street, a longer way around that doesn't go past the place that sells E it. se necessário, ele tem que dar uma volta mais longa para não passar na frente do lugar que vende aquela porcaria. Jesus expects us to take action so that we will make it hard to go back into the same sin again. Jesus espera que nós hajamos na direção de tornar o pecar uma coisa mais difícil de acontecer. Sometimes it's excising people from our horizon, taking people, cutting people off. Às vezes significa tirar pessoas do nosso horizonte. 1 Corinthians 15:33 1 Coríntios 15:33 says that bad companions corrupt even good habits. diz que as más companhias corrompem até os bons hábitos. Even after you've developed the right patterns, you can slide back into the wrong ones if you run with the wrong crowd. Mesmo que você já tenha desenvolvido os padrões adequados, se você anda com o pessoal errado, você volta a cair naquelas mesmas coisas. There's probably no more important principle than this when dealing with
teens. Talvez não haja princípio mais importante do que esse que citamos ao tratarmos com adolescentes. Time and time again, I have seen just getting rid of certain bad influences through certain people and bringing good influences in has made all the difference in a teen. Quantas e quantas vezes eu já tenho descoberto ao tratar com adolescentes que o livrar de más companhias e o trazer boas companhias faz toda a diferença. Proverbs has made this point again and again. Provérbios cita isso seguidamente. It says, don't run with an angry man or you're going to be an angry person Ele too. diz, não ande com um homem iracundo e você se tornará uma pessoa iracunda também. And so sometimes it means cutting off certain relationships with certain people. Às vezes isto aqui significa cortar relacionamentos, relação com pessoas, certas pessoas. That's what we were talking about when we were talking about dealing with a homosexual. É isso que nós estamos falando quando abordamos a questão do homossexual ontem. So as a counselor, often that will have to be the advice Então, como conselheiros, frequentemente esse terá que ser o nosso that conselho. you'll give to these people. Conselho que daremos aos aconselhandos. And how do you know when that is a time that should happen? Mas quando é que nós detectamos que é hora de procedermos assim? No human relationship is without influence. Nenhum relacionamento humano existe à parte das influências. And if you or your counselee are not influencing someone else, Então, se você ou seu aconselhando não estão influenciando alguém, that person is influencing you or your counselee. aquela pessoa está influenciando você ou o seu aconselhando. Influence is a flow in one direction or another. O influenciar é um fluxo numa direção ou noutra. And it's always taking place between people. E está sempre ocorrendo entre as pessoas. Study which way the influence is moving and you'll know. Descubra em que direção a influência está se movendo e você vai perceber isso. Now let's just take a couple examples. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Often we have a situation like this in counseling. Frequentemente encontramos no aconselhamento uma situação assim. The husband has committed adultery. O marido cometeu adultério. And he confesses his sin, seeks forgiveness. His wife forgives him, God has forgiven him. Ele confessa o seu pecado, ele busca o perdão, a esposa o perdoa, Deus o perdoa. Now he comes to counseling and he says, you know, I have done all these things, but I've got a further problem. Aí ele vem para o aconselhamento, ele diz para você, sabe, eu fiz isso que eu narrei, que eu contei, mas eu tenho um problema mais profundo. He says, I really have broken off this relationship. Eu já cortei esse relacionamento. And I want, once again, to be back with my wife on the right basis. E olha, eu quero me relacionar de forma correta com a minha esposa novamente. But he says, I've got all these feelings that still remain for the other woman, and I don't have any of those kinds of feelings for my wife. Mas ainda tenho aqueles sentimentos todos para com aquela mulher, e eu não os tenho para com a minha esposa. What am I to do about this? Como é que nós vamos lidar com isso? That's when the doctrine of radical amputation comes in. É aqui que entra a doutrina da amputação radical. The Bible teaches that where a man's treasure is where his heart will be. A Bíblia nos ensina que onde está o tesouro de um homem, ali estará o seu coração. So if he still has feelings for that other woman, Então, se ele ainda alimenta sentimentos por aquela mulher, down inside of him, lá dentro, no fundo do seu coração, there is still interest in her, ainda existe interesse por ela, and that means to me he has not really closed out that bank account yet. e isso diz para mim que ele ainda não encerrou aquela conta bancária. So I begin to investigate what treasure he's still left over there in that woman's bank E aí account. eu começo a investigar que tipo de tesouro ele ainda deixou naquela conta bancária daquela mulher. I'll say to him something like this, perhaps. Então eu vou dizer para ele, quem sabe alguma coisa assim. You still have a picture of that woman? Você ainda tem uma foto dessa mulher? And he'll go like this and say, yeah, E ele olha assim meio torto e diz, tem, let me have it. dá para mim. What are you going to do with it? O que você vai fazer com ela? I'm going to do what you should have done. I'm going to amputate it. Eu vou fazer o que você deveria fazer, eu vou amputar essa foto. So I tear it in little bitty pieces and put it in the trash can. Então eu rasgo em muitos pedaços e jogo na lata do lixo. Have you still got a key to her apartment? Você ainda tem uma chave do apartamento dela? Yeah. Sim. Let me have it. Dá essa chave para mim. What are you going to do with it? O que o senhor vai fazer com ela? I open the drawer of my desk and I pull out an envelope. Eu abro a porta, a gaveta da minha mesa e eu tiro um envelope. And I drop the key in it. Eu jogo a chave dentro do envelope. Lick the envelope and seal it.
e fecho o envelope say, write her name and address on it. e digo para ele, escreva o nome e endereço dela aqui. And I hand it to his wife to mail. E eu dou para a esposa dele para botar no correio. We've amputated it. Nós já amputamos aquela chave. And down we go. E assim nós vamos, Through anything that might possibly be still in that bank account. com qualquer coisa que possivelmente ainda resida naquela conta bancária. Until we're sure that we have closed it down completely. Até nós temos certeza absoluta de termos encerrado aquela conta. We have amputated the temptations. Nós amputamos as tentações. The stumbling blocks now are out of the way. As pedras de tropeço no caminho. It's going to be easier for him not to sin. Será mais fácil para ele não pecar. It's going to be harder for him to fall back into those Será old mais ways. difícil para ele voltar a cair naquilo. That's of course not enough, as we saw yesterday. Mas isso ainda não é suficiente, como nós vimos He's ontem. got to open an account in his wife's name, Ele tem que abrir uma conta bancária no nome da sua esposa. and he's got to start putting his treasure in there. Ele tem que começar a colocar o seu tesouro naquela conta. He's got to start doing good for her and thinking about her and all kinds of things with her in Ele mind. tem que começar a fazer o bem para ela e fazer as coisas para ela tê-la em mente o tempo todo. And if he throws enough of himself into that bank account, his feelings will begin to flow toward her rather than this other woman. E se ele se der a si mesmo para aquela conta bancária, logo os sentimentos dele serão para ela e não para aquela outra mulher. But we're talking today about the amputation, the put off side, not the put on. Mas nós estamos falando hoje da amputação, o lado de despojai-vos e não o lado de revestivos. Now let's take another very different sort of situation, and yet very much the same as far as the dynamic is concerned. Vamos olhar para uma situação que é completamente diferente no caso, mas quanto à dinâmica é muito semelhante. Here's a widow. Aqui nós temos uma viúva. Her husband has died, let's say, 2 years ago. Vamos supor que o marido dela morreu há 2 anos atrás. And since that time, she has virtually been of no value to anyone else, and she's sitting around still grieving after 2 years. E desde aquela época ela tem sido literalmente uma pessoa de nenhum valor para qualquer outra pessoa, e desde então ela só anda triste e atormentada com isso. Now understand, there's nothing wrong with grief. Entendam que não há nada de errado com esse sentimento de tristeza. Grief is proper and right when it is biblical. Ele é um sentimento correto quando ele é bíblico. Paul said that he didn't want us to grieve as others who have no hope. Paulo disse que ele não queria que nós nos entristecêssemos como aqueles que não têm esperança. But he implied that we grieve as those who do have hope. Mas ele implicou com isso que nós tenhamos a tristeza daqueles que têm esperança. But after 2 years, Mas depois de 2 anos, that grief should have been dealt with long ago, and this woman should be living a very productive life for Jesus Christ. aquela tristeza deveria ter sido lidada já apropriadamente, e essa mulher deveria estar vivendo uma vida produtiva em nome de Jesus. Something's wrong here. Alguma coisa está errada. She hardly comes to church, and when she does, she goes out weeping. Ela dificilmente vem à igreja, e quando ela vem para a igreja ela sai chorando. So, Então, you go around to see her as her pastor. você como pastor vai visitá-la. And you say to her, what's wrong anyway? Você pergunta para ela, o que é que está errado? She says, I just don't know. Ela diz, eu não sei. Well, you say, when does this sorrow and this heartache and this grief most affect you? E aí você pergunta, quando é que essa tristeza, essa solidão, esse aperto de coração lhe afeta mais profundamente? She says, well, there are lots of times, but I guess it's mostly when I look across there and I see Tom's chair, and there it is, empty. Então ela diz, acontece frequentemente, mas na verdade há certas horas em que vem com mais força, quando eu olho e eu olho na direção e ali da cadeira do Tom e ele não está, e aí ela começa a chorar. And suddenly lights go on in your head. E de repente as luzes começam a se acender na sua cabeça. You say, Tom's chair? Você diz, a cadeira do Tom? Is his chair still sitting here as it was before he died 2 years A cadeira ago? dele ainda está aqui como estava quando ele morreu há 2 anos atrás? Yeah. Sim. Have you changed anything in this home to change it from a 2-person home to a 1-person home? Será que a senhora já modificou alguma coisa na mobília dessa casa para transformá-la de um lar de 2 pessoas no lar de uma só pessoa? No.
Não. How about his dresser? E o que dizer do armário dele? Is it still filled with his clothes? As gavetas ainda estão com a sua roupa? Yeah. Sim. And his comb and his razor are still in the bathroom? E o pente dele, o barbeador dele ainda estão lá no banheiro? Yeah. Sim. Then we're going to have to do a little amputation. Então nós vamos ter que praticar uma amputação aqui. And so you talk to her and you explain to her that these things have become stumbling blocks for her. Então aí você conversa com essa viúva e você explica para ela que essas coisas têm se tornado uma pedra de tropeço para ela. Temptations that have to be removed. São tentações que precisam ser removidas. And so you arrange with her to give this chair to some young couple that doesn't have any money who can use it since they're starting out on marriage. Então você sugere para ela que ela doe essa cadeira, quem sabe para um casal que acabou de se casar e não tem dinheiro para comprar mobília. And how wonderful this would be that Tom's chair would help that couple. E como seria maravilhoso a cadeira do Tom ajudar aquele casal novo. And how Tom, surely if he were here, would have loved to see her do that. E como Tom, se estivesse aqui, teria aprovado essa ação dela. Probably you don't want to give his comb or razor away. Provavelmente não iria querer dar o seu pente, o seu barbeador. But you want to get him out of the picture so she isn't constantly thinking of Tom. Mas você quer removê-lo do quadro para que ela não esteja constantemente concentrada nele. And you want to rearrange everything so that it's a one-party home. E você quer fazer uma mudança naquela mobília para se tornar a mobília de uma casa de uma pessoa só. And help her to start fresh. E você quer ajudá-la a começar novamente. And make her life count for Jesus E Christ. fazer a vida dela valer, contar em prol de Jesus Cristo. What's going on? O que é que está acontecendo? What? That's the saint of the country, you know. They're Oh, this is fireworks. Yeah. Isso aqui são fogos, então? Okay. Well, I hope you've understood now something about radical amputation. Eu espero que vocês tenham entendido então alguma coisa acerca da amputação radical. Now let's turn to another matter. Vamos agora focalizar uma outra questão. I'd like to talk a bit about hope in counseling, giving hope. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre o conferir, o dar esperança no aconselhamento. When a person doesn't have hope, Quando uma pessoa não tem esperança, it's because that Christian has lost faith in God. é porque esse cristão perdeu a sua fé em Deus. There has been some rupture in that relationship. Houve alguma ruptura nesse relacionamento. That Christian's doubting God, Esse crente agora duvida de Deus, doubting His providence, duvida da providência de Deus, doubting the way God's doing things in this world. duvida da forma que Deus faz as coisas neste mundo. And it's important to bring this person, first of all, to repentance over that fact. Então, em primeiro lugar, precisamos trazer essa pessoa ao arrependimento desse fato. Hope is extremely important in counseling. A esperança é algo extremamente importante no aconselhamento. In 1 Thessalonians 1:3, Em 1 Tessalonicenses 1:3, we read about the work that comes from faith, nós lemos a respeito da obra que vem da fé the labor that comes from love, e do trabalho que vem do amor and the endurance that comes from hope. e da firmeza que vem da esperança. Now you see, in 1 Corinthians you have the same three items, faith, hope, and love. Em 1 Coríntios nós temos as três mesmas coisas: fé, esperança e amor. But the order was different. Mas a ordem estava diferente. In both places you begin with faith, Nos dois lugares você começa com fé. but in 1 Corinthians you move from faith through hope to love. Mas em 1 Coríntios você vai de fé para a esperança e aí para o amor. Here you move the other direction through love to hope. Mas aqui você começando com fé, você vai primeiro para o amor e depois você vai para a esperança. Good. That was a good one. Tá bom. They're what? What did he say? It's a saint that is supposed to be the chief saint of the country. Is that little one that was dragged up by the fishermen? Yeah. Well, Is that what we're celebrating? Yeah. We're What? We are I celebrating. mean, people out here, It better be. around here, yeah? Okay. Now, the difference for that order, behind that order, is this. A diferença que já por trás dessa mudança na ordem,
The key problem in Corinth was love. O problema chave em Corinto era falta de amor. There was an unloving use of the gifts, Havia um uso não amável dos dons. unloving division between the members of the church, Havia uma divisão que era motivada pela falta de amor dos membros da igreja. selfishly unloving acts at the Lord's table, Atos egoístas na mesa da ceia do Senhor. lack of love was the problem. Falta de amor era o problema. So Paul builds to that apex of love. Então Paulo vai na direção desse ápice do amor. But in Thessalonica the problem was hope. Mas em Tessalônica o problema era esperança. You see, there people have been teaching false doctrine. Ali havia o ensino de doutrinas falsas. Somebody, Paul says, it comes out clear in the second letter, Na segunda carta isso fica mais claro. Paulo diz: alguém, either by letter or word or somehow, he says, ou por carta ou por palavra ou de alguma forma, was saying that no Christian would ever die before the Lord returned. que nenhum cristão haveria de morrer antes que o Senhor Jesus voltasse. And here were some of their loved ones dying, and they were wondering about this. They were losing hope. Então havia alguns queridos deles morrendo e eles estavam se perguntando e perdendo a esperança. So that's why he is concerned about hope. Então por isso é que ele se preocupa com a esperança aqui. Now notice what he says comes from hope. Repare o que ele diz, vem da esperança. He says endurance comes from hope. We have a different word here. What is Firmness. Not very good. Nós temos a palavra firmeza em português, mas na verdade é a ideia de perseverar. The idea in that word is that which keeps you going, that keeps you hanging in there when the going gets tough. A ideia é de alguma coisa que nos mantém ali mesmo quando o caminho está cheio de buracos. And that's exactly what's needed in counseling. E é isso que nós precisamos no aconselhamento. Counseling isn't easy for anybody. O aconselhamento não é coisa fácil para ninguém. It's not easy for the counselor and it's not easy for the counselee. Não é fácil para o conselheiro e não é fácil para o aconselhando. And both have to have hope in order to go on. E ambos têm que ter esperança para que continuem em frente. Sometimes the counselee will stumble and fall back into his own old ways. Às vezes o aconselhando tropeça e cai na sua velha maneira de fazer as coisas. Both can get discouraged over that. Ambos podem ficar desencorajados, desanimados But quanto a isso. hope keeps you going on. Mas a firmeza nessa hora mantém você indo em frente. You see, hope is looking out toward the future to the goal in view. A esperança é você estender o seu olhar para o futuro, para o alvo que você tem em mente. It's hope that keeps you sitting here. É a esperança que faz com que vocês continuem sentados aqui hoje. You know that sooner or later either my voice is going to give out or the hour is going to come when we're through. Você sabe que mais cedo ou mais tarde ou a minha voz vai acabar ou então vai chegar a hora de terminar a conferência. That's how students get through courses. É assim que os alunos terminam os seus cursos. They see the end of the term and so they persevere. Eles veem o final do semestre, então eles perseveram naquele rumo. And as a teacher, I'll tell you that's how teachers get through E eu too. quero dizer para vocês que como professor é assim que também os professores perseveram. Now, that's what's needed in counseling, hope on all sides. É isso que nós precisamos no aconselhamento, esperança de todos os lados. You see, hope, however, sometimes has a wrong meaning to many people. Mas a esperança, entretanto, muitas vezes tem um significado errado para as pessoas. I don't know whether you have the same idea in hope as we do, but I suspect you do. Eu não sei se vocês têm o mesmo conceito em termos de esperança que nós temos, mas eu suspeito que sim. In English, the word has deteriorated to mean, oh, I hope so. Em inglês, a palavra deteriorou para chegar ao ponto de significar, bom, eu espero que sim. Do you use it that way too? Vocês usam esperança nesse sentido? Yeah. Well, this is not what is meant whenever you read hope in the Bible. Não é isso que nós temos em mente quando nós falamos em esperança na Bíblia. It's not a hope so hope. Não é uma esperança assim bem fajuta. For example, in Titus, when it speaks of the blessed hope, it's not the blessed hope so. Em Tito, quando ele fala da esperança bendita, não é aquele tipo de esperança que eu espero que aconteça. What that word Se means Deus there, quiser. what that word means there, if you want to translate it a little more sharply, Aquela palavra, o que ela significa ali,
is the joyous anticipation or the happy expectation. É a expectativa gostosa, gloriosa. Hope is something you anticipate, it's something you expect. É algo que você antecipa, que você tem expectativa que aconteça. Hope in the Bible is based on the promises of God which do not fail. A esperança na Bíblia está alicerçada sobre as promessas de Deus que jamais falham. The only thing that makes it hope, as Paul says in Romans 8, A única coisa... Excuse me. the only thing that makes it hope, as Paul says in Romans 8, A única coisa que faz esperança ser esperança, diz Paulo em Romanos 8, is the fact that it hasn't yet occurred. é que ainda não aconteceu. You know that the thing is going to happen because God has said so. Você sabe que algo vai acontecer porque Deus assim o disse. Now that's the kind of hope that you need in counseling. Esse é o tipo de esperança que você precisa no aconselhamento. Hope that is based on the promises of God that do not fail. Esperança alicerçada nas promessas de Deus que jamais falham. The counselor can say what no pagan counselor ever could say. O conselheiro pode dizer aquilo que um conselheiro pagão jamais poderia dizer. You as a biblical counselor can tell your Christian counselee, Você como conselheiro bíblico pode dizer para o seu aconselhando cristão: I guarantee this problem can be solved eu garanto que este problema pode ser resolvido. if you do what God says to do about it. E se você fizer o que Deus manda você fazer. Now that differs from all other counseling. Isso difere de todos os outros tipos de aconselhamento. Freud said, you can't really have much hope of anything actually happening in our psychoanalysis. Freud disse: nós não temos muita esperança de que alguma coisa realmente aconteça na nossa psicanálise. Because he said, ideally, psychoanalysis should go on for the rest of your life. Ele disse porque idealmente a psicanálise deveria continuar para o resto da vida. And he said, I can't guarantee anything will happen. E eu não posso garantir que nada vai acontecer. Boy, that brings a lot of hope. Bom, isso tá um bocado de esperança, não é? You start off half defeated. Você já começa meio 50% derrotado. You go to another kind of counselor. Você vai se aconselhar com outro tipo de conselheiro. He doesn't know whether drunkenness is a disease or a sin. Ele não sabe se a bebedeira é uma doença ou é um pecado. He doesn't know whether homosexuality is a genetic problem or a sin. Ele não sabe se homossexualidade é um problema genético ou é pecado. He doesn't even think about sin. Ele nem pensa em pecado. But he's all confused about the matter. Ele está todo confuso com a questão. He can't offer much hope. Ele não pode oferecer muita esperança. The counselee can come into a Christian counselor. Mas o aconselhando chega a um conselheiro cristão. And the Christian counselor can say with assurance, E o conselheiro cristão pode dizer com segurança: God calls both of these sins. Deus chama essas duas coisas de pecado. Therefore, there is every expectation that if you do what God says to do, you can be completely cleared of them. Então há toda expectativa possível de que se você fizer o que Deus quer que você faça com relação a isso, você resolverá o seu problema. Other counselors can't talk that way. Outros conselheiros não podem falar assim. All the advantage is in your lap. Toda a vantagem agora está no seu colo. And all how people need hope when they come in for counseling. E como as pessoas precisam de esperança quando elas vêm atrás de I'll aconselhamento. never forget how I first caught on to this. Eu nunca vou me esquecer quando eu vi isso pela primeira vez. Early on in counseling, there was a Salvation Army officer who came. Bem cedo no aconselhamento houve um oficial do Exército da Salvação que veio me procurar. He had been to all kinds of other places first. Ele havia estado em todo quanto é tipo de lugar antes disso. And he came to me kind of as a last resort. E ele veio para mim como se eu fosse o seu último recurso. And he spread out a terrible picture of interpersonal relations. E ele desenhou um quadro terrível de relações interpessoais. And I somehow or other sensed that this man needed hope. E de uma forma ou de outra eu consegui detectar que esse homem precisava era de esperança. And so, rather than going on to gather data, which would have been the easier thing to do in that first session, Então, em vez de prosseguir na questão de arrumar mais dados, captar mais dados, que tinha sido uma coisa bem fácil naquela primeira sessão de aconselhamento, and which is a wise thing to do early on, e que é uma coisa sábia de se fazer logo de início, with the minimal amount of data that we had, com o mínimo de dados que nós já tínhamos, I took the second half of the session and simply gave him biblical hope. eu simplesmente peguei a segunda parte do nosso encontro e tratei de dar esperança bíblica para ele. While not minimizing his problems one little bit, E em vez de, enquanto eu não minimizava os seus problemas nem um pouquinho, I maximized the Savior who is greater than all problems. eu
tratei de levar o Salvador, que resolve o problema ao máximo aos olhos dele. And this man got hope. E esse homem obteve esperança. Well, at the end of the session, I prayed, as I always do. No final do encontro eu orei, como eu sempre faço. And then I usually get up, walk around the desk, go to the door, open the door, shake the man's hand and put him out. Então Close the door. normalmente eu pego e me levanto da minha cadeira, dou a volta na escrivaninha, abro a porta, cumprimento a pessoa e fecho a porta quando ela sai. I do that because I don't want chit-chat at the end. Eu faço isso porque eu não quero papo furado no fim. And the reason I don't is because I always build the session to a climactic point and to the prayer at the end. E a razão que eu não quero isso é porque eu trabalho no clima daquele encontro para que ele chegue no fim e nós oremos e levemos aquilo a sério. And I want him to go out with that in his mind and not some kind of thing that has swept it out of his E thinking. eu quero que ele saia com aquilo na sua mente e não com qualquer papo furado que tenha vindo depois. And it just always works that when you stand up, head for the door, the other guy stands up and he goes for the door. Então, isso funciona, você levanta, você vai para a porta e normalmente a pessoa se levanta e se dirige à porta também. Except this time. A não ser nessa vez. He just sat there and I was standing up, coming around the desk. Ele está sentado e eu estou dando a volta na escrivaninha. Well, I felt kind of foolish standing there, so I came back and sat down too. Então eu me senti meio tolo com aquilo, então eu voltei e sentei na cadeira de novo. And I said, obviously there's something else you want to talk about. Eu disse, obviamente tem alguma coisa mais que você quer abordar. Pulled out his wallet. Ele tirou sua carteira. I thought he was going to try to pay me something. Eu pensei que ele fosse tentar me pagar ou qualquer coisa assim. But he reached in his wallet and he pulled out a razor blade wrapped up in that oiled paper the way it used to be. E ele tirou uma gilete que vinha envolta naqueles papéis meio oleosos, como normalmente elas vêm envoltas. I don't know whether it was a Gillette, but it might have been. But at any rate, We call them gilettes here. oh, I'm sorry. At any rate, he pulled this out and he said, if I didn't get hope here tonight, I was going to leave here and slash my wrists. Ele disse, se eu não tivesse obtido esperança que nesta noite eu iria cortar os meus pulsos. So I kept the razor blade, put it in his file, and 6 weeks later, after we got things pretty well underway, I gave him his razor blade and said, have a good shave. Então eu mantive aquela gilete dele, guardei no arquivo, na pasta dele, e 6 semanas mais tarde, quando tudo estava resolvido, eu devolvi a gilete para ele e disse, boa barba. Good. Now, this man needed hope. Este homem precisava de esperança. If I hadn't given him hope that night, I might have had pages full of notes on the data that he gave me. Se eu não tivesse conferido esperança para ele, talvez eu até tivesse muitas páginas de dados que ele tivesse me But I passado. might not have had a counselee next week. Mas na semana seguinte eu não teria um aconselhando para tratar com aqueles dados. Hope is important. A esperança é muito importante. Now, he was going to use a very poor method of doing this job. Ele iria usar um método muito rude, muito pobre para lidar com a situação. If you've ever seen people who have tried to slash their wrist, you know it isn't usually very effective. Se você já viu alguém tentando cortar os pulsos, você já descobriu que isso não é um método muito They eficaz. hack themselves all up and they make a mess, but they rarely die over it. Eles se cortam todos, se flagelam todos, mas dificilmente eles morrem disso. But he was a Salvation Army officer. He had never really thought about how to do it before. E ele era um oficial do Exército de Salvação, ele nunca jamais tinha realmente pensado nisso. I can tell you a lot better ways if you're really interested. Eu posso lhe dar maneiras muito mais eficazes se você estiver interessado depois. Now, hope then is absolutely essential. Então a esperança é absolutamente essencial. Counselees come in Os either aconselhandos, with hope or without it. os aconselhandos vêm ou com esperança ou sem esperança. Now, some people have great hope when they come. Algumas pessoas estão cheias de esperança quando chegam. Don't spend a lot of time giving the hope to people who already have it. Não perca tempo dando esperança para quem já tem esperança. I remember one situation. Me lembro de uma certa situação. A young couple who had been on the mission field Um casal que havia estado no campo missionário were sent home because they were having family problems. foi mandado de volta para casa, para o seu país, porque estavam tendo problemas entre o casal. And for well over a year, they went to a counselor, a Christian, who was a Rogerian. E durante um ano, ou mais de um ano, eles foram para um conselheiro cristão que era um rogeriano.
She'd go in on Tuesday and he'd go in on Thursday. Ela ia lá visitar o conselheiro na terça e ele na quinta. And the counselor would just listen to them and reflect back to them what they themselves said to him. E o conselheiro simplesmente ficava lá ouvindo a eles e de repente devolvia tudo, refletia tudo de volta que eles tinham dito. Nothing was happening. It was going from bad to worse. A coisa não estava acontecendo, estava indo de mal a pior. Somebody said to them, Alguém disse para eles: why don't you go over to the Christian Counseling and Educational Foundation? I hear that's where they get things done fast. Por que você não vai procurar a Fundação de Aconselhamento Cristão? Eu ouvi dizer que lá eles resolvem as coisas muito rápido. So they figured they've been there well over a year, they might as well give anything else a try. Eles pensaram com seus botões, já que nós temos estado aqui mais de um ano, por que não tentar lá? So they both came in together. Of course, we wouldn't counsel them separately. Eles dois vieram juntos, nós não queríamos aconselhá-los, não faríamos isso separadamente. I don't know where the foolish idea came from that you put people together by taking them apart. Eu não sei de onde veio a ideia tola que você ajunta as pessoas separando-as. At any rate, they both came in together, and the man, before he sat down, said to me, E os dois vieram juntos então, e o homem, antes de se sentar, disse para mim, he said, I understand this is where you get things done quickly. ele disse: olha, eu compreendo que aqui é que vocês resolvem as coisas rápido, certo? With a big smile, I responded, Com um sorriso muito grande eu respondi. sit down and stop wasting time. Eu disse: sente-se logo e para de perder tempo. Here was a man with hope. Ali estava um homem cheio de esperança. Didn't need to give him hope, he had. Eu não precisava dar esperança para ele, ele tinha esperança. Somebody else had given it to him. Alguém já tinha dado para ele. And you know, in the first session, the problem came out. Vocês sabem que no primeiro encontro o problema aflorou. 6 sessions, the whole problem had been licked. They were well on their way to getting matters solved. Em 6 encontros o problema tinha sido bem tratado, eles estavam bem no rumo de resolver tudo. They've been back on the mission field for years, no problem. E já estão no campo missionário de volta há vários anos sem mais nenhum problema desse gênero. Not because I was a great counselor, but because somebody else gave this fellow hope. Não porque eu sou um grande conselheiro, mas porque alguém havia conferido esperança para esse rapaz. Hope is important. Esperança é muito importante. Time and again I've seen people come in for counseling. Novamente eu tenho visto pessoas vindo à busca de aconselhamento. They've got some serious problem they've explained. E com um problema sério que eles me explicam. And I'm beginning to give them hope. E eu começo a dar esperança. I'm saying to them, you know, that problem is really serious. E eu digo, sabe, esse problema é muito sério. And it is going to be awfully hard to deal with. E vai ser muito difícil lidar com ele. But you know, it can be resolved by God's word, and I'm starting to show in Scripture. E aí eu digo para eles, mas pode ser resolvido pela palavra de Deus. E aí eu começo a mostrar das Escrituras. What God's promises are. Quais são as promessas de Deus. And they wonder whether I really believe what I'm saying. E eles começam a pensar lá no fundo da sua mente se eu realmente creio naquilo que eu estou falando. You could see them tilt their head kind of like this and look at you out of one eye as if to say, do you really mean what you're saying? É como se eles olhassem de lado e me dessem uma olhada pelo canto do olho para dizer, será que você realmente está querendo dizer o que você está dizendo? They're interested to see if you're going to bat an eye when they stare at you like that. Eles estão interessados em perceber se você vai piscar enquanto eles dão essa olhada para você. But I don't. Mas eu não pisco. And then, almost always, they look over at this trainee who's sitting over here to see if he's going to bat an eye. E frequentemente eles aí voltam o olho para aquele treinando de aconselhamento que você tem ali do lado para ver se ele vai piscar. E ele também não pisca. And when he doesn't, they look at this trainee to see if he is. E se ele não pisca, eles começam a olhar para o outro treinando para ver se esse pisca. And they better not, because I've warned them ahead of time not to do E é so. melhor que eles não pisquem, porque eu já disse para eles para não piscar antes. People are sensitive. That's what I'm saying. They're sensitive to whether you really have hope. As pessoas são muito sensíveis ao fato de você ter ou não esperança. If you don't have hope, don't you dare counsel anybody until you can get it. Se você não tem esperança, não ouse aconselhar ninguém até você ter esperança. Those people are in bad enough shape. Porque essas pessoas já estão numa forma muito ruim. They don't need you to communicate your doubts and your questions as well. Essas pessoas não precisam que você jogue sobre elas as suas dúvidas, as suas inquietações. But it makes a tremendous difference when you do have hope. Mas faz uma diferença e tanto quando você tem esperança. People are looking for somebody who really has hope for their situation. As pessoas estão procurando alguém que tenha esperança para resolver a situação And I delas. want to tell you, you will communicate either hope or doubt. Você vai comunicar, eu quero te dizer, ou esperança ou dúvida.
If you don't really believe, as 1 Corinthians 6:9 says, Se você realmente não crer, como diz 1 Coríntios 6:9, that drunkards and adulterers and fornicators and homosexuals and all the rest that are listed que there os beberrões, os homossexuais, os mentirosos e tudo mais que está listado ali can be cleansed of their sin and can put off these practices through Christ, e que eles podem ser limpados, purificados pelo sangue de Jesus e podem se despojar dessas velhas práticas. don't you dare try counseling any of them Não tente, não ouse tentar aconselhar qualquer um deles, until you really get that faith. até que você tenha essa fé. We'll get to some specific cases tomorrow as we deal with hope. Amanhã nós vamos entrar em casos específicos à medida que lidamos com a esperança. Depressed people need hope. Pessoas deprimidas precisam de esperança. Fearful and worried people need hope. Pessoas amedrontadas, temerosas precisam de esperança. Older persons need hope. Pessoas mais velhas precisam de esperança. People with life-shattering experiences need hope, Pessoas com experiências que machucaram a vida precisam de esperança. as well as those who have tried and failed who need hope. Assim como aqueles que já tentaram e fracassaram também precisam de As esperança. much as we can, we'll deal with those issues tomorrow Tanto quanto nós podemos, nós vamos lidar com essas questões amanhã, and show you not only how to give them hope, but how to deal with such people. mostrando a vocês não apenas como conferir esperança a essa pessoa, mas como lidar com o seu problema.